Olá, turma, tudo bem? Mais uma vez a gente aqui nesse encontro para tratarmos sobre a hipertensão. Como eu falei no nosso encontro passado, a gente ia continuar falando sobre alguns alimentos que não são permitidos para os hipertensos. E gostei muito do retorno de vocês no nosso encontro anterior, que algumas pessoas, inclusive, retornaram para conversar com a gente para tirar algumas dúvidas com relação a determinados alimentos. E eu fiquei muito feliz com isso. A gente fica, na verdade, muito feliz quando a gente tem o retorno de vocês, principalmente quando são dúvidas pertinentes à aula que a gente está dando, né, ao encontro que a gente está, o assunto que a gente está debatendo. E eu me senti na obrigação, inclusive, de incluir alguns alimentos que a gente não havia conversado. Uma das dúvidas que surgiu é com relação ao consumo do gengibre. E é importante a gente colocar assim, o gengibre é um alimento muito saudável, mas ele não é indicado para pessoas hipertensas. A própria Anvisa, ela não orienta, né, que o consumo do gengibre ele seja feito por pessoas hipertensas, porque sim, ele pode sim vir a alterar a pressão arterial, com certeza. Um outro alimento também, gente, que é importante a gente estar colocando aqui, que é um alimento natural também, é a canela. A canela, ela é muito indicada para pessoas que têm diabetes, mas não é indicada para pessoas hipertensas. Então, se você é diabético e se você é hipertenso, você não deve consumir a canela. Por quê? Por ser um alimento termogênico, né? Agora, uma coisa curiosa que muitas pessoas às vezes não sabem é com relação ao chá da canela. O chá da canela, ele tem o poder de controlar, regular a pressão, na verdade até de baixar um pouco a pressão. Então, existe um uso discriminado, né, da canela, só a canela, e do chá de canela, tá bom? Então, gengibre, canela, para pessoas que são hipertensas, não é indicado. Então, fiquem bem ligados com relação a esses dois tipos de alimentos. Porque muitas das vezes vocês vão encontrar algumas situações em que vocês vão ver assim, poxa, mas eu sou diabética e é tão indicado para o diabético, mas na verdade não é tão indicado para quem sofre de hipertensão. Na realidade, gente, alimentos que são chamados, considerados de termogênicos, aqueles que aceleram mais o metabolismo, eles não são indicados para pessoas hipertensas. Então, tem muitos alimentos que aceleram o metabolismo, principalmente consumido por pessoas que têm o intuito, o objetivo de perda de peso. Só que é muito importante a gente saber quais são os alimentos que são indicados para nossa situação, para nossa individualidade, certo? Porque antes da gente consumir determinados alimentos, a gente realmente precisa saber se a gente pode consumir, se não vai fazer mal para algum tipo de problema que a gente de repente possa ter e piorar, tá? Outro alimento também que é um alimento termogênico, não se assustem, mas é o café. Na realidade, é a cafeína. Eu não estou dizendo para vocês deixarem de tomar o café. O café, na verdade, ele é um alimento termogênico, mas ele só passa a fazer mal se ele for consumido numa quantidade muito grande. E aí vocês podem chegar e me perguntar, mas professora, qual seria essa quantidade grande demais que poderia vir a afetar e a descontrolar a pressão? Acima de 3 xícaras grandes, né? Então, geralmente a gente não faz esse consumo todo de café. E essa quantidade toda de café seria se você consumisse ele puro. E geralmente a gente tem o costume de consumir o café com leite, que ele baixa bastante esse teor da cafeína. Na verdade, ele dá uma neutralizada. Então, você que tem o costume de consumir o café puro,
tenha só esse cuidado de você não estar consumindo além do que o ideal no caso de você ser hipertenso, tá certo, gente? E eu volto a dizer, é só aquela xícara grande, 3 xícaras, além disso, passa a ser um pouco mais prejudicial. Mas se você tem o costume só de tomar o café da manhã, à tarde você faz um cafezinho, à noite você faz um lanche com café, não tem problema nenhum, tá bom? E aí, um outro alimento que também é rico em cafeína é o chocolate. É, gente, o chocolate. O chocolate, ele tem um teor grande de cafeína e ele também pode vir estar acelerando o metabolismo. Mas também é a questão de você consumir uma quantidade muito grande, que eu acho que a gente não faz esse consumo tão grande, né, de chocolate para que ele venha estar fazendo mal. Outros alimentos também que a gente precisa estar observando são alguns tipos de chá. Eu acho, inclusive, eu até conversei um pouquinho sobre isso na aula passada, mas não custa nada a gente voltar a repetir, que são alguns tipos de chá. Por exemplo, o chá verde, tá? O chá verde, o chá mate. Gente, o chá mate, ele dá uma acelerada bem grande no metabolismo. E eu sou prova viva disso, de que do aumento da aceleração cardíaca, né, dos batimentos cardíacos, e do próprio metabolismo, ele faz sim, certo? E se você consumir numa quantidade acima do que de repente o teu corpo precise, você realmente pode vir a estar sentindo tremores, o corpo meio acelerado e os batimentos cardíacos também mais acelerados. Então não é interessante, se você é uma pessoa hipertensa, fazer consumo do chá verde, até do chá preto também, e o chá mate principalmente, não é interessante. A gente tem uma diversidade bem grande de chás que são saudáveis e que não necessariamente possam vir a estar acelerando o metabolismo ou dificultando ou atrapalhando ou aumentando essa pressão arterial, tá bom? Mais outros alimentos. Shoyu, molho shoyu. Gente, pense num alimento que faz mal para quem tem pressão alta. Na realidade, eu volto a falar para vocês sobre aquela situação dos alimentos que são ultraprocessados, né? A gente sabe que o molho shoyu é o molho pronto, né? E que ele contém uma quantidade muito grande, mas, gente, muito grande mesmo de sódio, que é justamente o mineral que tem pressão alta não pode estar consumindo uma quantidade grande, tá? Falar também sobre os macarrão instantâneos, por exemplo, aquele da marca Nissin Miojo. Esses tipos de alimento, principalmente aquele tempero que vem nesse tipo de macarrão instantâneo, eles são extremamente prejudiciais. E além do mal que ele faz para a hipertensão, também faz um mal terrível para as nossas células, que pode vir a se transformar em células cancerígenas. Então a gente não quer isso, gente. Então, utilizar macarrão a gente sabe que é mais difícil você consumir o macarrão preparado em casa, que eu digo assim, você preparar a massa, mas você consumir o macarrão integral e você colocando o seu tempero nesse macarrão, com certeza você vai ter um alimento extremamente mais saudável e com uma segurança muito maior alimentar quando você faz o consumo de, por exemplo, um macarrão que você mesmo prepara, ou que você conheça a procedência, utilizando os temperos naturais. Alho, cebola, cheiro verde, salsinha, açafrão. Se você gosta de um macarrão um pouco mais douradinho, você também pode colocar um urucum,
né? Ou eu gosto muito na minha casa de usar páprica doce. A gente só tem o nome de páprica doce, mas ela não é doce. E então são alimentos naturais que a gente pode estar utilizando para não somente para fazer macarrão, né, gente, para fazer os nossos alimentos. E algo que eu sempre gosto de falar, o que a gente puder consumir natural vai fazer um bem enorme para o nosso corpo, vai fazer um bem enorme para a nossa saúde. E é isso que a gente tem que levar para a vida da gente, que é isso que a gente precisa. A gente precisa ser mais leves, né? Ser mais naturais possíveis mesmo. E também uma outra coisa que eu queria falar para vocês é com relação às carnes. Para quem é hipertenso e diabético, ou tem qualquer outro tipo de comorbidade, a necessidade da gente é consumir carnes magras. Sempre que tiver aquela gordura aparente, vamos tentar retirar, né? Frangos, retirar mesmo a pele. E eu conheço muitas pessoas que fazem o seguinte: elas cozinham o frango com pele e na hora de comer ela retiram a pele. Gente, não é interessante. O correto, mais saudável mesmo, seria você retirar toda a pele antes de você cozinhar. Porque quando você cozinha com a pele, a parte gordurosa ela vai soltando ali, por exemplo, no caldo e aderindo à carne do frango, né? Do frango, de qualquer ave que você faça. Então, ela não fica tão saudável, né? Quanto se fosse feita sem a pele, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, o que a gente separou mais para vocês, para que a gente pudesse conversar. Queijo. A maioria de vocês sabem, né? Qual é o queijo que a gente deve consumir? A gente deve preferir queijos brancos. De preferência, o queijo que seja mais insosso. E a gente tem muitos queijos muito saudáveis, a ricota. Apesar de que a gente aqui, dentro da nossa capital, eu acho muito difícil a gente encontrar uma ricota de boa qualidade. Na verdade, eu não conheço. Eu sou adepta, por exemplo, de um queijo coalho mais insosso. Na verdade, eu gosto muito de queijo coalho sem sal. Sempre eu encomendo, mas vem do interior. Então, se você conhece, ou às vezes até você mesmo pode fazer na sua casa. Tem tantas receitinhas de queijos saudáveis que a gente pode de repente estar fazendo. Inclusive, eu vou procurar deixar isso aqui registrado. A gente vai procurar para tentar colocar uma receitinha para vocês, tá bom? Evitar mesmo queijos salgados. Gente, por exemplo, queijo parmesão. Tem muitas pessoas que gostam de comprar o queijo parmesão, né? Aquele que já vem raladinho no saquinho e colocar em cima da comida ou fazer algum tipo de preparação com ele. Gente, aquilo ali é sódio puro. Vocês não imaginam a quantidade de sódio que tem contido ali naquele pacotinho de queijo. Professora, mas eu não como aquela quantidade toda. Mas um pouquinho só já não é tão saudável. Então eu volto a dizer para vocês, o que a gente puder fazer para consumir alimentos naturais é a melhor coisa que a gente faz para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, para a nossa vida. Então vamos tentar fazer do nosso alimento o nosso próprio remédio. É tão bom quando a gente fica com a mente tranquila. Imagina se você de repente sai e você consegue resistir a um copo de refrigerante. Nossa, gente, como é bom quando a gente não toma e volta para casa. Então, você às vezes está em casa e vê um refrigerante perto de você e você não toma e depois você fica com a mente tranquila dizendo assim: eu consegui não tomar aquele refrigerante. Eu consegui não tomar aquele suco de caixa. Eu consegui não comer um alimento industrializado. Gente, isso é importante demais. É uma vitória assim tão bonita
é um peso tão grande que a gente tira das nossas costas, porque a gente sim está tendo consciência daquilo que a gente está comendo, daquilo que a gente está consumindo, daquilo que a gente está fazendo para as nossas células, para que elas não envelheçam mais rápido, para que elas não se inflamem, né? E falando em inflamação, né, já que eu toquei aqui no assunto, vamos hidratar as nossas células, tá? Vamos hidratar o nosso corpo. Vamos beber água. Vamos tomar suco de frutas. Não esquecer isso, gente. É tão importante quando a gente faz as coisinhas corretinhas, né? Nossa, é maravilhoso. Não esquecer da salada crua. Mais uma vez, vou tocar nessa tecla. Vamos consumir alimentos crus. Não tô falando de comer carne crua não, tá? Tô falando de você consumir tomate, alface, acelga, repolho, rúcula, agrião, cenourinha ralada, beterraba ralada, cru, colocando um fiozinho de azeite por cima, já basta. Uma gotinha de limão. Professora, mas não posso botar uma pitadinha de sal? Não é bom. Pra quê? O limão, o azeite, eles já temperam. E quando você faz um mix, né, desses legumes e dessas hortaliças também, você vai ver como fica bastante saboroso. Sempre que for possível, você aumentar o consumo de salada crua e diminuindo um pouquinho mais o consumo de massas, macarrão, arroz, farinha, diminuindo mais um pouco elas e aumentando mais o consumo de salada crua. E também, gente, a gente pode também estar substituindo não, nem gosto de falar em questão de substituição. Eu gosto da gente deixar o nosso prato bem colorido, a gente acrescentar também alguns legumes e verduras cozidos, sim. E aí sim você diminui bastante o consumo do arroz e da farinha, tá certo? Gente, esse é o meu recado de hoje e eu queria deixar mais uma vez meu abraço em cada um. Vou ficar aguardando as dúvidas, caso vocês tenham. Entre em contato comigo pelo meu privado, para a gente estar podendo tirar as dúvidas de cada um de vocês. Sugiram o assunto que vocês quiserem para a gente estar conversando com relação à alimentação, à saúde e aquilo que a gente puder estar contribuindo, aquilo que a gente puder estar ajudando, vai ser um enorme prazer. E eu vou, provavelmente na semana que vem, eu estava vendo a aula do professor Rony e vendo que ele tratou com vocês um pouco sobre a osteoporose. Então eu acho que está na hora da gente também falar um pouquinho sobre alimentos que previnem a osteoporose, que ajudam também a minimizar os sintomas, enfim, da osteoporose e da osteopenia também. E aí a gente se encontra então na segunda-feira novamente e na terça-feira, e eu conto com vocês. Aguardo o retorno de vocês, ó. Um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau, tchau.